Você já parou para observar alguém extremamente inteligente destruir a própria vida com uma sequência de decisões absurdas? Um profissional brilhante que abandona uma carreira sólida por um negócio claramente arriscado. Uma pessoa altamente educada que permanece por anos em um relacionamento abusivo. Um executivo de sucesso que perde tudo por uma escolha impulsiva que qualquer pessoa comum teria evitado. E você pensa, como? Como alguém tão inteligente pode tomar decisões tão ruins? A resposta vai te surpreender. E mais do que isso, ela provavelmente vai te fazer questionar algumas das suas próprias decisões. Porque o problema não está na falta de inteligência. Está exatamente no excesso dela. Fique até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você enxerga suas próprias escolhas. E talvez te salve de um erro que você nem sabe que está prestes a cometer. O paradoxo da inteligência. Em 1994, um pesquisador chamado Keith Stanovich, da Universidade de Toronto, começou a fazer uma pergunta que ninguém havia feito de forma sistemática antes. Por que pessoas com alto QI frequentemente tomam decisões irracionais? Depois de décadas de estudos, ele criou um conceito que chamou de disracionalia, a incapacidade de pensar, racionalmente mesmo possuindo alta capacidade intelectual. E o que ele descobriu foi perturbador. O QI e a racionalidade não apenas são coisas diferentes. Em muitos casos, eles trabalham um contra o outro. Pensa comigo. Pessoas inteligentes são treinadas desde cedo a confiar em sua própria capacidade de análise. Elas são recompensadas por isso. Na escola, no trabalho, na vida. Quanto mais cedo você aprende que seu cérebro é uma ferramenta poderosa, mais você passa a depender dele, sem questionar suas limitações. E é exatamente aí que mora o perigo. Existe um fenômeno chamado viés de Mises, ou viés de confirmação do próprio lado. Quanto mais inteligente você é, mais sofisticados se tornam os argumentos que seu cérebro constrói para justificar o que ele já quer acreditar. Em outras palavras, pessoas inteligentes não tomam decisões melhores. Elas tomam decisões piores com justificativas melhores. Um estudo da Universidade de Yale revelou algo chocante. Pessoas com maior capacidade analítica eram significativamente mais propensas a distorcer estatísticas para que confirmassem suas crenças políticas, mesmo quando os dados claramente apontavam para outra direção. A inteligência, nesses casos, não foi usada para encontrar a verdade. Foi usada para defender a posição que o indivíduo já havia escolhido emocionalmente. Isso tem um nome técnico: racionalização retroativa. Primeiro você decide, depois você constrói a justificativa lógica. E quanto mais inteligente você é, mais convincente essa justificativa se torna, inclusive para você mesmo. Os 4 mecanismos que sabotam o inteligente. Agora vamos entrar fundo nos mecanismos específicos que fazem pessoas inteligentes tomarem decisões desastrosas. São 4 padrões que aparecem repetidamente na literatura científica e que provavelmente você vai reconhecer em si, mesmo ou em alguém próximo. A armadilha da análise infinita. Pessoas inteligentes têm uma capacidade extraordinária de ver múltiplos ângulos de qualquer situação. Elas enxergam as nuances, as exceções, os cenários alternativos. E isso paradoxalmente as paralisa. A psicóloga Barry Schwartz chamou isso de paradoxo da escolha. Quanto mais opções e variáveis você consegue enxergar, maior é o custo cognitivo de decidir, e maior é o arrependimento posterior, independente da escolha feita. Mas para pessoas inteligentes, o problema vai além. Existe um estado que os pesquisadores chamam de análise paralisia, onde o processo de refinamento infinito da decisão se torna um fim em si mesmo. A pessoa analisa, reanalia, busca mais dados, revisita os dados anteriores e nunca age. Enquanto isso, o mundo não espera. E a inação, nesse caso, é em si mesma uma decisão, geralmente a pior delas. Mecanismo 2. O excesso de confiança estratégico. Em 1977, os psicólogos Amos Tversky e Daniel Kahneman, que depois ganharia o Nobel de Economia, publicaram um estudo que abalou o mundo acadêmico. Eles descobriram que 93% dos motoristas americanos acreditavam ser melhores do que a média ao volante, o que é matematicamente impossível. Esse fenômeno, chamado de efeito Dunning-Kruger em sua forma mais conhecida, tem uma versão especialmente perigosa para pessoas inteligentes. Não é a arrogância do ignorante, que pelo menos é fácil de identificar. É a arrogância sofisticada do competente.
aquela pessoa que é genuinamente muito boa em uma área e transfere inconscientemente essa competência para domínios completamente diferentes. O médico brilhante que acha que entende de investimentos, o empresário de sucesso que resolve que sabe criar um partido político, o acadêmico premiado que entra em um mercado que não conhece. Todos eles cometem o mesmo erro. Confundem a ferramentas, o cérebro afiado, com o conhecimento específico necessário para aquela decisão. Mecanismo 3. A busca por complexidade. Existe algo quase viciante para mentes muito ativas em problemas complexos. Quanto mais intrincado o quebra-cabeça, mais estimulante ele é. E isso cria um viés perigoso, a tendência de complexificar problemas simples. Pesquisadores da Universidade de Virgínia publicaram em 2021 um estudo revelador. Quando solicitados a melhorar estruturas, sejam elas físicas, conceituais ou narrativas, as pessoas sistematicamente adicionavam elementos em vez de remover os desnecessários, mesmo quando a solução mais eficiente era claramente a mais simples. Para pessoas inteligentes, soluções simples parecem, de alguma forma, insuficientes, indignas do seu nível intelectual. Mecanismo 4. A gestão emocional invertida. Este é talvez o mais perigoso de todos. Existe uma crença profundamente enraizada em pessoas inteligentes de que emoção e razão são opostos e que a razão deve sempre prevalecer. Afinal, emoções são irracionais. E eles definitivamente não são irracionais. O problema é que isso é uma mentira que o cérebro conta para si mesmo. O neurocientista Antônio Damasio estudou pacientes com danos em regiões do cérebro responsáveis pelo processamento emocional. Esses pacientes tinham inteligência intacta, memória perfeita, capacidade analítica preservada, mas eram completamente incapazes de tomar decisões. Sem emoções, sem decisão. As emoções não são o oposto da razão. Elas são o combustível que permite que a razão funcione. Então, quando uma pessoa inteligente suprime sistematicamente suas emoções em nome da racionalidade, ela não está pensando melhor. Ela está, na verdade, tomando decisões mais pobres, movidas por emoções, não reconhecidas e não processadas, que atuam como forças invisíveis por baixo de toda a análise racional. O que a ciência diz que realmente funciona. Agora que entendemos os mecanismos, vamos falar sobre o que pessoas verdadeiramente eficientes, não apenas inteligentes, fazem de diferente. Estratégia 1. Pensamento de pré-mortem. Em vez de analisar por que uma decisão vai funcionar, force seu cérebro a imaginar que ela já falhou e trabalhe de trás para frente para descobrir por quê. O psicólogo Gary Klein desenvolveu essa técnica, chamada de pré-mortem, especificamente para contornar o viés de confirmação. Quando você apenas pensa para frente, seu cérebro naturalmente favorece os cenários positivos que confirmam sua escolha. Quando você começa do fracasso e trabalha de volta, você ativa um conjunto completamente diferente de processos cognitivos. Empresas como o Google e a Amazon incorporaram essa prática em seus processos de decisão estratégica. Os resultados são consistentemente melhores do que análises convencionais de risco. Estratégia 2. O protocolo do observador externo. Uma das descobertas mais consistentes da psicologia cognitiva é que somos significativamente melhores em aconselhar os outros do que a nós mesmos. Isso tem um nome: distância psicológica. Quando você se coloca no lugar de um observador externo, perguntando: o que eu aconselharia um amigo a fazer nessa situação? Você automaticamente reduz os vieses emocionais e o excesso de confiança. Parece simples, e é, mas funciona. Um estudo publicado no jornal Psychological Science mostrou que pessoas que adotaram essa perspectiva tomaram decisões objetivamente melhores em experimentos controlados e se arrependeram menos delas depois. Estratégia 3. Calibração de confiança. Pessoas que tomam as melhores decisões consistentemente têm uma característica em comum. Elas são explicitamente incertas, não fingem incerteza. Genuinamente quantificam o que sabem e o que não sabem. Philip Tetlock, pesquisador de Stanford, estudou por décadas o que diferencia os melhores analistas e tomadores de decisão do mundo. O grupo que ele chamou de superprevisores não tinha maior QI que a média, mas tinham uma habilidade que a maioria das pessoas inteligentes não desenvolveu: calibração. Eles dizem: estou 70% confiante, em vez de tenho certeza. E quando erram, atualizam suas crenças, em vez de explicar por que na verdade não erraram. A inteligência não calibrada é combustível sem direção.
A calibração é o volante. Estratégia 4. Decisões baseadas em processo, não em resultado. Esta é a estratégia que mais contraria o instinto humano, especialmente o de pessoas bem-sucedidas. Nós naturalmente julgamos decisões pelos resultados. Se deu certo, foi uma boa decisão. Se deu errado, foi uma má decisão. Mas isso é uma ilusão. Annie Duke, ex-campeã mundial de pôquer e autora do livro Thinking in Bets, argumenta que uma boa decisão tomada com base em informações incompletas, que é sempre o caso na vida real, pode facilmente produzir maus resultados. E uma decisão ruim pode produzir bons resultados por pura sorte. Se você julga suas decisões pelos resultados, você está sendo enganado pelo acaso. Se você julga suas decisões pelo processo, pela qualidade das informações que você tinha, pela forma como você as processou, pelos vieses que você tentou corrigir, você está aprendendo algo real. E é esse aprendizado real que, ao longo do tempo, separa quem toma decisões consistentemente boas de quem apenas teve sorte. O caso mais extremo: quando a inteligência se torna autodestruição. Existe um padrão que aparece repetidamente em histórias de pessoas altamente inteligentes que destroem o que construíram. Os pesquisadores Robert Hogan e Joyce Hogan chamaram isso de o lado sombrio do talento. É o fenômeno onde as mesmas características que fizeram alguém bem-sucedido se tornam, sob pressão ou em novas circunstâncias, as causas do seu fracasso. O perfeccionismo que produzia resultados extraordinários começa a paralisar. A confiança que inspirava times começa a excluir perspectivas críticas. A capacidade analítica que resolvia problemas começa a ser usada para construir justificativas para comportamentos autodestrutivos. E a pessoa inteligente, que consegue ver esse padrão claramente em outras pessoas, é frequentemente a última a reconhecê-lo em si mesma. Por quê? Porque reconhecer esse padrão em si mesmo exige exatamente aquilo que a inteligência sozinha não fornece: humildade epistêmica. A capacidade de dizer: eu posso estar errado sobre mim mesmo. O filósofo Bertrand Russell disse uma vez que o problema do mundo é que os estúpidos estão tão seguros de si, mesmo os inteligentes estão cheios de dúvidas. Conclusão: o que você faz agora? Então vamos resumir o que a ciência realmente nos diz. Ser inteligente não protege você de decisões ruins. Em muitos casos, aumenta o risco, porque cria ferramentas mais sofisticadas para justificar escolhas emocionais como se fossem racionais. Os 4 mecanismos que sabotam pessoas inteligentes são a paralisia pela análise, o excesso de confiança transferido, a compulsão por complexidade e a gestão emocional invertida. E as 4 práticas que realmente funcionam são o pré-mortem, a perspectiva do observador externo, a calibração da confiança e o julgamento por processo, não por resultado. Mas tem um último ponto, o mais importante de todos. Nenhuma dessas estratégias funciona sem autoconsciência. E autoconsciência real não é saber que você é inteligente. É saber onde sua inteligência te cega. A pergunta que vou deixar para você hoje não é: você é inteligente o suficiente para tomar boas decisões? A pergunta é: você é corajoso o suficiente para questionar as suas? Se esse vídeo te fez pensar ou te fez reconhecer um padrão que você já viu em alguém, compartilha ele com essa pessoa. Às vezes a mensagem certa chega mais fácil por um vídeo do que por uma conversa. E se você quer continuar mergulhando nesse tipo de conteúdo, a psicologia por baixo das nossas decisões, dos nossos comportamentos, das nossas relações, se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo novo explorando esses mecanismos que ninguém te ensina na escola. Até o próximo!